Como fica a vida com a menopausa? Olá, seja bem-vindo ao canal da Lili TV. Vamos falar neste vídeo sobre menopausa, mas antes de adentrarmos nesta temática, quero falar com você. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de diversos temas que trazemos aqui semanalmente. Mas vamos lá, eu sou Eliana Teixeira, a Lili, e eu também estou nesse período que é tão delicado na vida de uma mulher. Na verdade, não é um período, a menopausa passa a ser aí uma fase constante a partir de uma determinada idade das mulheres. Antes dela vem o climatério. Vamos falar sobre isso, vou explicar para vocês o que é o climatério, o que é a menopausa, mas você sabia, e já também vou falar o que é, que existe uma outra questão muito mais importante, muito mais preocupante do que os fogachos, que são os calorões que muitas mulheres, a maioria das mulheres, aí em torno de 75%, sentem durante a menopausa. Você sabia que existe algo ainda pior do que os fogachos, do que os calorões? Vamos falar sobre isso, mas vamos por etapas. Quero compartilhar com você a minha experiência nesse período de menopausa. Sim, entrei na menopausa quando você faz 1 ano da última menstruação, aí está na menopausa. Vamos por parte, né? Antes da gente falar como é que fica a vida com a menopausa, é importante a gente falar sobre o climatério. Climatério, algo que eu só parei para saber o que era, algo que eu só parei, gente, para pesquisar e para começar a entender quando já estava muitos anos no climatério. O que é esse climatério? O climatério é o período que antecede a menopausa. Ele pode durar anos, né? Na vida de algumas mulheres, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, vai depender muito de cada organismo, da vida, do estilo de vida que cada mulher tem, a esse período do climatério. Mas é importante saber, o climatério acontece antes da menopausa, também é chamado de pré-menopausa. E esse período, ele já começa com alterações na vida da mulher. E essas alterações, no início, elas podem ser sutis. Vou contar o meu caso, gente. Eu comecei a entrar no climatério por volta dos 43, 44 anos de idade. E nesse período, eu não sabia que eu estava no climatério, não fazia nem ideia, não tinha parado para saber o que é o climatério. E detalhe, infelizmente, não nos preparam para essa fase da vida que é o climatério. O climatério é uma fase, e aí você entra numa outra situação que é a menopausa, que passa a ser uma constante na vida da mulher. A menopausa não é um período. Ah, entrou na menopausa, a menopausa vai até quando? Vai até o fim da vida. Enquanto a mulher viver, ela vai viver com a menopausa. Mas os médicos não falam sobre isso quando a gente é mais jovem, né? Porque uma mulher começa a passar por médicos ginecologistas já na sua adolescência, né? Tem a primeira menstruação, vai ao médico, enfim, eu comecei a passar por ginecologista muito nova, com 13, 14 anos, né? Tive a primeira menstruação, minha mãe já me levou ao médico, mesmo porque eu tinha ciclos menstruais muito intensos. E aí descobri logo no início do meu início, né, de ciclos menstruais, descobri que eu tinha cisto na época. E depois de um período não tinha mais esses cistos, fiz tratamento, mas aí tive mioma, né? Tenho miomas uterinos,
que é um outro detalhe também que já já eu conto para vocês como que ficou nessa fase quando entrei no climatério. Pois bem, esse período do climatério, esse intervalo, né, que antecede o encerramento da menstruação, porque a menopausa é o fim do ciclo menstrual. Fim do ciclo menstrual, decadência da vida reprodutiva, também encerrou a vida reprodutiva. Nesse período do climatério, eu particularmente comecei a ter sintomas pela desordem hormonal, porque mexe muito com os hormônios, dois hormônios bastante significativos, né, para as mulheres aí, que é o progesterona e o estrógeno, né, o estrogênio, são dois hormônios que bagunçam muito nesse período já do climatério, que é a pré-menopausa. Comecei a sentir dores nas pernas, inchaço nas pernas, eu retia muito líquido nas pernas e não sabia o que era. Quando eu vou ao médico, né, reclamando desses sintomas, eu passei por clínico geral, depois passei também por cardiologista, fiz uma série de exames e aí descobriu-se que eu estava com colesterol alto por volta dos 43, 44 anos, né? Uma bagunça hormonal que estava no meu organismo, mas nem clínico geral, nem cardiologista tocou no assunto de, olha, será que você não está já entrando no climatério, não é menopausa? Ia também nesse período em ginecologistas, na época nenhum médico me falou sobre isso. Comecei a fazer tratamento de colesterol alto, tomar medicamento para baixar o colesterol. Baixou o colesterol, mas surgiu um outro problema. Lembra que eu falei que no início dos meus ciclos menstruais tinha cisto logo na minha adolescência, nos primeiros anos, fiz tratamento, cistos sumiram, mas por volta, acho que dos 26, 27 anos, não me lembro bem ao certo a idade, acho que 26 anos, comecei a ter miomas, mas sempre fiz acompanhamento, esses miomas tinham um tamanho que os médicos consideravam um tamanho normal, né? Fazia acompanhamento, fazia exames, não, eles estão num tamanho que não precisa ter nenhuma intervenção, não precisava de intervenção cirúrgica e também não precisava tomar nenhum remédio nessa questão dos miomas. E na época, por volta dos 28, 29 anos, que eu comecei a perguntar para o médico, mas onde esses miomas estão? Podem prejudicar de eu ter uma gestação? Não, estão numa localização no seu útero que não prejudica questão de gestação. Enfim, gente, fui só fazendo acompanhamento, cresci um pouquinho tal, mas estava dentro do normal com o passar dos anos, até chegar aí por volta dos 43, 44 anos, que eles cresceram de forma assim assustadora, né? Volume que aumentou de 200 e pouco, que era 300 e pouco, que já era um volume mais ou menos significativo. Tinha uma época que chegou um pouco antes dos 43 anos, chegou em torno de 400 e alguma coisa, o volume uterino, né, por causa dos miomas, subiu para 700 e tralalá, né? Foi um susto, um baque, e foi aí logo na entrada da pandemia, e teve um período que não dava mais para fazer os exames, os acompanhamentos, enfim, e os miomas cresceram, não estava fazendo tratamento e não estava me ligando que eu estava caminhando para a menopausa ou caminhando para o climatério. No meu caso, essa alteração hormonal causou aí o aumento também dos miomas, né? Embora tenha alguns sintomas clássicos, né? Mas cada organismo, cada mulher vai reagir de uma forma no climatério, o corpo reage de uma forma, a maioria tem já no início os calorões. Detalhe, um sintoma, né? Algo que aconteceu
E mesmo assim, o ginecologista na época não me alertou que já era o climatério, começou a ter um período muito com espaço, né, de um ciclo menstrual para o outro. Né? Em vez de, a minha menstruação nunca tinha sido regular, mas em vez de menstruar a cada 24, 26 dias, que o meu ciclo podia ser a cada 26 dias, a cada 28 dias, né? A cada 23 dias, a cada 30 dias no máximo, meu ciclo nunca tinha sido regular. Aí começou a ter um espaço de 2 meses, eu menstruava a cada 2 meses, depois a cada 3, né? Foram se passando os anos, a cada 4 meses, a cada 5, a cada 7 meses, a cada 8 meses. Então, esse período muito grande entre uma menstruação e outra já é um alerta de que você está no climatério, quando começa a ter essa falha, né, no ciclo menstrual, sem qualquer outro motivo, dentro da idade. A idade. Qual é a idade que a mulher começa a entrar no climatério, começa a entrar na pré-menopausa e caminhar para a menopausa? Entre 45 e 55 anos de idade. Antes desse período, principalmente aí 40 anos para baixo, né? E 41, né? 41 para baixo é considerada menopausa precoce, né? Mas a menopausa aí no período correto, vamos dizer assim, do organismo feminino é entre 45 e 55 anos. Além dessa questão da falha da menstruação, já no climatério, tem mulheres que começam a sentir os fogachos. Fogachos são os calorões, né? Um calor que sobe aqui do peito para cima e que uma hora a mulher está sentindo aquele calor insuportável, aí no outro instante já não está mais com calor, já está com a temperatura normal e esse calor ele pode ser até num dia frio, né? Começa a ter variações no humor. No mesmo dia, né, a pessoa pode estar feliz, de repente está triste, tudo isso já começa no climatério. E o climatério, como eu falei para vocês no início desse vídeo, ele pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, vai depender muito do organismo de cada mulher e do estilo de vida de cada mulher também, né? E esse período é marcado, então, pela falha menstrual, né? Começa a ter um ciclo a cada 2 meses, a cada 3, a cada 4, 5 meses, pelos calorões que começam a surgir, pela questão da ansiedade muito presente, variações de humor. Algumas mulheres também apresentam um quadro de depressão, até pelo estresse que é, né? Dessa bagunça hormonal de você não saber para onde está caminhando. A verdade é essa. Né? A mulher não sabe para onde ela está caminhando. Né? Existe muito tabu em se falar do assunto e ainda tem informações muito limitadas, informações que só chegam às mulheres quando elas entram nesse período do climatério. Né? O climatério é um período, né? Uma transição do período que a mulher teve aí desde o início do seu primeiro ciclo menstrual até ela caminhar para o seu último ciclo menstrual e aí completar-se 1 ano desse último ciclo menstrual e ser decretada a menopausa. Então, o climatério é um período de transição. A menopausa não. A menopausa ela é constante, né? Por isso que o título desse vídeo é Como fica a vida com a menopausa? Porque não é como fica a vida no período da menopausa, porque não é um período, não vai se encerrar. Ela é uma constante na vida feminina. E é um processo natural. Toda mulher que envelhece, e só envelhece quem está vivo, né? Quem está viva, no caso as mulheres aí, todas as mulheres que envelhecem entram na menopausa. Isso é típico da raça humana, isso é típico de nós mulheres. Homens têm andropausa, que também é uma bagunça aí
nos hormônios masculinos, né? Mas estamos falando das mulheres. E essa questão da menopausa, que é o fim do ciclo menstrual, ela também acarreta muitos problemas para a maioria das mulheres. Mas quais são esses problemas? E qual é o principal problema pior do que os fogachos? O que pode ser pior do que os fogachos, do que os calorões que se sente na menopausa? Já vou responder, gente. Mas voltando para a questão das dores, sim, podem aparecer dores. Dores nas mamas, dores de cabeça, dores nas articulações, dores corporais, gente. Dores em partes do corpo que até então não estavam doendo. Pode sim ter esse tipo de sintoma. Redução da libido, gente. Metabolismo mais lento, né? E ganho de peso. Muitas mulheres reclamam que nessa fase há aí um ganho de peso. E a questão da libido, né? Porque tem também a parte da secura vaginal. E outro detalhe, não há só a questão da secura vaginal que mexe com a libido, porque fica mais difícil para ter relações sexuais e podem ter dores, muitas mulheres podem ter dores durante o ato sexual pela secura vaginal. Pasmem, também pode ocorrer até secura ocular. Sim, gente, até secura ocular. É uma desordem hormonal, é uma verdadeira bagunça hormonal. Terrível, né? Aí você vai falar, o que sobra de bom nisso? Calma aí, gente. Essa questão, então, do metabolismo, que mexe com a parte estética e mexe também com a autoestima, pode ocorrer sim, porque o metabolismo fica mais lento e aí tem um ganho de peso. Como que a gente reverte tudo isso? Calma aí, gente. Antes de falar como reverte tudo isso, vamos responder a pergunta que eu coloquei aqui, que é o que pode ser pior do que os calorões, né? O que pode ser pior do que sentir o fogacho, que é um calor, segundo relatos, né, de quem tem fogacho, um calor insuportável, como se estivesse queimando por dentro e ventilador não resolve, ar-condicionado não resolve, aí ele para e volta para a temperatura normal do corpo da mulher, depois entra naquela loucura de novo, enfim. Mas o que pode ser pior? Pasmem, tem algo que pode ser muito pior. É a osteoporose. Sim, a osteoporose. Então, mulher, se você já entrou na menopausa, né, já passou pelo climatério, fez 1 ano da última menstruação, né? Menstruei pela última vez em julho do ano passado, completou julho deste ano, completou 1 ano que eu não menstruei. Os médicos dizem que aí, a partir desse momento, a mulher já está na menopausa. Não é um período, você está na menopausa e vai viver com a menopausa até o último dos seus dias. Mas, pior do que os fogachos, realmente a osteoporose. Se você não teve os calorões, se você conseguiu ser sortuda, como eu até aqui, não tive calorão nenhum, gente. Continuo sendo uma pessoa friorenta. Você pode ter osteoporose. 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos ou a partir dos 50 anos terá, segundo o Ministério da Saúde, osteoporose. E metade dessas mulheres pode sofrer fratura com a doença, né? Que a osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos. Então, 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos pode ter osteoporose. E segundo o Ministério da Saúde, essas mulheres, né, dentro desse percentual aí, né, desse cenário, dessa perspectiva, 1 a cada 3, metade dessas mulheres vai ter algum caso de fratura, né? E aí, gente, o que fazer? Então, pior do que o calorão, não tenho calorão.
pode ter osteoporose, se você estiver dentro dessa estatística aí que o Ministério da Saúde coloca. O que fazer, gente? O que fazer entra na questão de mudança de estilo de vida. Aliás, a gente deveria ter um estilo de vida saudável a vida toda. Não foi o meu caso. Ah, mas você sofre com algum sintoma da menopausa? Gente, eu entrei na menopausa a partir de janeiro de 2024, a partir deste ano, que completou um ano que eu tive a minha última menstruação. Os sintomas, no meu caso, não teve a ver com calorões, né, os fogachos da vida, mas eu tive um aumento da ansiedade, muito mais ansiedade, fiquei mais ansiosa do que eu já sou, até por conta do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tive muita dificuldade no climatério em relação a pegar no sono, né, a desligar para dormir. Comecei a dormir muito pouco, né? Então esses são sintomas que pegaram em mim. A questão da variação do humor, né? Um momento tá triste, outro momento não tá feliz, enfim, né? Um sobe e desce, uma montanha russa, que eu acho que pior que isso foi só a adolescência. Ou tão pior quanto foi a adolescência. Mas não tive e não tenho dores nas articulações, dores nas mamas, não tenho. O colesterol alto que eu coloquei aqui que bagunçou e a questão dos miomas, né? A questão dos miomas, continuo fazendo acompanhamento. Eu não quis fazer a cirurgia, retirar o útero, porque eu não tenho sangramento e não tenho dor. Agora é continuar vendo se eles murcham, porque tem essa tendência na menopausa dos miomas, como eles não são mais alimentados, né, pelo fluxo menstrual, eles automaticamente começam a diminuir de tamanho. Eu espero que eu entre nesta fase, né, agora da diminuição do tamanho desses miomas. Então eu não tenho fogacho, mas preocupada com o futuro, né, como que vai ser daqui para frente com a menopausa, que vida eu vou ter com a menopausa. Eu tenho procurado, coisa que eu não fazia antes, me exercitar. Quer ter vida com qualidade na menopausa? Como fazer, né, para viver bem? Né? Ah, eu vou ter osteoporose? Vá fazer atividade física, começa o quanto antes, não espere entrar no climatério nem na menopausa. Se você é mais nova, tá aí na casa dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e tá vendo esse vídeo, não se exercita, começa a fazer exercício físico. Exercício físico, principalmente musculação. Ah, detalhe que eu não falei para vocês, o que aconteceu com o meu corpício, né, passando pelo climatério e entrando na menopausa, a perda da massa muscular. A gente que é mulher, perde muita massa muscular. Comecei a perceber que as minhas pernas, que nunca foram grossas, elas estavam mais finas ainda. Aí eu falei, tá estranho isso, gente. O que que tá acontecendo? Eu tô emagrecendo, né? E comecei a perceber uma certa flacidez, né? O músculo parece que vai embora, tal. É a tal da perda da massa magra. Passei por isso. E aí eu corri, sim, para uma academia. Estou fazendo musculação, já comecei a ganhar músculo nas pernas, principalmente, e também melhora muito a questão aí da saúde mental. Consigo dormir melhor, me exercitando, eu durmo melhor. Estou passando também pela fase da mudança de alimentação, né? O que que a gente pode comer, o que que melhora para evitar que tenha aí, que viva uma menopausa decadente, né? A mulher toda decadente, sem força, flácida, enfim. Alimentos ricos em magnésio é uma saída para a gente tratar a questão aí da ansiedade, a questão da depressão que pode aparecer em muitas mulheres pelo estresse que essa fase, essa nova fase, né,
causa na vida feminina. Então você tem que aliar atividades físicas à alimentação balanceada. Isso é fundamental. Entre os alimentos que eu tenho procurado colocar no meu dia a dia, coisa que antes eu comia de vez em quando, desde o climatério, quando eu percebi que eu estava no climatério, já comecei a introduzir a couve manteiga, que ela é rica em magnésio e rica em cálcio nas minhas refeições. Quase todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes na semana, eu almoço e como um pouco de carne com couve refogada e tomate, né? Eu gosto muito do tomate. Outro alimento que eu introduzi na minha alimentação, que era algo que eu não fazia, banana rica em cálcio. Os ossos precisam de cálcio. Então procura fazer uma alimentação saudável, comer mais frutas, comer mais legumes, verduras, principalmente de folhas escuras, né, que tem mais magnésio, que tem mais cálcio, enfim. É uma mudança de hábito, gente. E é para o resto da vida. Musculação. Eu falo hoje em dia que todas as pessoas deveriam fazer musculação, mas principalmente as mulheres que estão na menopausa. Você começa a trabalhar a musculação e vê que as perninhas, né, no meu caso, as perninhas que estavam finas, já não estão mais com 2 meses de musculação e sem tomar hormônios, né? Eu não faço reposição hormonal. Há quem faça reposição hormonal com indicação de médicos e algo importante, né? Deixar bem claro aqui, todo esse período do climatério até a entrada na menopausa em diante, né? Que a menopausa vai ser para o resto da vida, precisa ser acompanhado por um profissional de medicina, né? Preferencialmente um ginecologista. O ginecologista vai saber como é que tá, vai pedir exames específicos. Ah, que exame que eu peço para o meu ginecologista, para minha ginecologista, para saber se eu estou entrando no climatério, se eu já entrei, se eu já estou na menopausa, porque muitas mulheres, por exemplo, fazem um uso contínuo de anticoncepcional e não tem o ciclo menstrual. E aí não sabe se entrou ou não na bendita da menopausa ou se está na pré-menopausa, que é o climatério. Você pede para o seu ginecologista um exame de dosagem hormonal. Esse exame de dosagem hormonal é que vai falar se você vai ver ali a taxa dos seus hormônios, né? Principalmente dos hormônios sexuais, se você entrou na menopausa, se você está no climatério ou ainda não. Então, esse é o principal exame, né? O exame de dosagem hormonal, que é um exame sanguíneo que as mulheres precisam fazer. Ah, tô com a questão da secura vaginal. Ginecologista, porque tem como resolver isso, né? Pomadas, lubrificantes, enfim. Conversas com os seus parceiros ou parceiras, né? Dependendo da orientação sexual de cada um, enfim, né? Mas é necessário acompanhamento médico com um profissional de medicina, fazer exames, ultrassom intravaginal para ver como que está o seu endométrio, como está a espessura do seu útero. Isso é fundamental, porque embora a gente entre na menopausa, e a menopausa, quando chega a menopausa, né, após esse período de 1 ano sem menstruar e não menstruou mais, entrou na menopausa. Ainda podem ter uns escapes de menstruação, principalmente as mulheres que já estão fazendo a reposição hormonal com indicação de médico. Nem todas as mulheres fazem reposição hormonal, né, com os hormônios, com os remédios, né? Tem mulheres que por alguma questão não podem fazer. O meu ginecologista disse que eu não posso fazer pela questão do tamanho que estavam
os miomas, né? Como os miomas estavam grandes e teve um aumento no meu volume uterino, eu não posso fazer reposição hormonal. Agora estou no período de fazer os exames preventivos anuais, mulherada. Exames anuais. Ultrassom intravaginal, mamografia, ultrassom das mamas, quando necessário também, ultrassom abdominal total, esse eu vou fazer pela primeira vez, para ver como que estão os órgãos. Detalhe, curiosidade, o ano passado, em 2023, quando eu fiz no climatério um ultrassom intravaginal, os meus ovários não apareceram no exame, eu fiquei assustadíssima. E aí, antes mesmo de voltar ao médico, fui pesquisar no Google, né, Dr. Google, o que significa os ovários, né, não aparecerem. E aí eu entendi que os ovários já estavam se contraindo, se retraindo, murchando, né? Já estavam ali encerrando o seu ciclo reprodutivo, ou seja, não tinha mais óvulos, não tem mais óvulo, início aí do fim da vida reprodutiva. É um baque que mexe com o psicológico da gente, porque é uma mudança, né, de fase, mas, como eu disse, só não envelhece quem morreu, quem está vivo envelhece, e mulheres, vocês vivas em processo de envelhecimento vão passar por isso, né, cada uma no seu período. E essa questão do exame é fundamental. Então não façam, minha amiga está tomando tal remédio para reposição hormonal. Não façam automedicação, né? Não se automediquem, não façam autorreposição hormonal. Cada pessoa é uma e é preciso saber se pode ou não tomar determinado remédio ou se vai fazer uso de substâncias naturais, mudar a alimentação, todas devem, mas hoje em dia a gente tem como tomar suplementação que não são hormônios, por exemplo, magnésio, creatina, né? Eu que estou fazendo atividade física e agora faço 3 vezes por semana musculação e procuro caminhar, caminho pelo menos aí 2 vezes na semana, procuro caminhar, que é atividade aeróbica. Continuo tomando remédio para colesterol, para baixar o colesterol, já consegui baixar a dosagem, né, de 20 miligramas para 10 miligramas, porque eu fiquei um período grande sem tomar o remédio. Quando voltei, tive que aumentar para 20, agora já reduziu para 10. E a meta, se eu fizer tudo certinho, continuar fazendo atividade física, controlar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, a meta é ficar sem o remédio. Mas tudo isso com acompanhamento médico, clínico geral e ginecologista, fundamental. Não se automediquem, pesquisem muito sobre os alimentos. Que alimento que eu posso incluir na minha alimentação? Tudo que é saudável, gente, né? E tudo que não é, a gente vai deixando de lado. Chocolate meio amargo, chocolate 60%, 70%, 80%, excelente. Incluam isso. Castanha de caju, castanha do Pará, sementes, semente de abóbora torrada, são algumas dicas, né? Como já falei também, eu gosto muito da couve. A couve é rica em magnésio, rica em cálcio. A gente tem que se cuidar e lembrar, não é o fim. A gente pode ter uma vida saudável com a menopausa, ter uma vida mais prazerosa ainda, né? Porque agora você já está numa fase que você já viveu muitas coisas, você sabe como é a vida, né? Tem mais sabedoria. Então vamos curtir com mais leveza, fazendo atividade física. Se você não faz, inclua na sua rotina urgentemente. Pelo menos 3 vezes na semana, algum tipo de atividade física. Eu recomendo, que é bom para todas as pessoas, homens, mulheres, enfim, eu recomendo a musculação. Você vai ganhar massa magra, né? Vai ganhar músculo, vai ter um corpo mais saudável e vai ter uma mente mais tranquila também. É ótimo, gente.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que diz respeito a nós mulheres, mas também aos homens que precisam saber, né, o que é esse período, como lidar, né, como orientar as suas mães, irmãs, parceiras, enfim. Eu te vejo em um outro vídeo com outro tema, polêmico ou não, sobre saúde mental, quem sabe, aqui no canal da Lili TV. Se inscreva, compartilha e responda: você, mulher, já entrou no climatério? Sabia o que é o climatério? Ou já está na menopausa? Sabia que não é um período, que ela não vai acabar? Não vai acabar, é até o resto da vida. Sabia disso? Deixa aqui nos comentários, escreva como tem sido a sua vida com a menopausa ou no climatério. Eu te vejo em outras. Bye!